Concurseiro Nilda e concurseiro Nildo do meu Brasil, voltamos novamente, mais uma vez, e vamos dar início à nossa aula 1 do Estatuto do Servidor do município de Mangaratiba. Você que vai fazer o concurso de Mangaratiba, a banca organizadora é a IAN, e você tem aí diversos cargos, são mais de 500 vagas aí, é um concurso muito legal, tá? Lembrando que, se gostar dessa aula, a gente vai começar a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor, né, do município. Então, se você gostar dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário e também se inscreva no canal para você receber as notificações quando o Titio postar uma aula nova aqui para vocês, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula 1. Já temos aqui prontinho, materiais em PDF, tá? Para você poder treinar. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, 50 questões comentadas do Estatuto do Servidor do município de Mangaratiba, tá? Então você tem aqui, ó, a gente inclusive nessa aula vai mostrar um pouco desse material para você conhecer o material, né? A gente vai mostrar algumas questões aqui que a gente elabora e aí a gente faz aqui junto com vocês online, sem dublê, beleza? Então você tem 50 questões do Estatuto, você tem 50 questões da Lei Orgânica, tem algumas questões aqui da parte específica do cargo, por exemplo, de auxiliar de turma, são 80 questões comentadas só da parte específica do cargo. Então, todas elas baseadas na Banquian, a gente fez uma pesquisa aqui, né? Conseguiu fazer uma pesquisa com provas anteriores e aí conseguiu colocar um apanhado de 80 questões para você poder treinar. Tem questões também do conhecimento específico de psicopedagogo, né? Para o cargo de psicopedagogo, também todas as questões comentadas, bonitinhas, né? Tudo certinho, beleza? Então hoje a gente começa a nossa aula 1 do Estatuto do Servidor. Ah, lembrando, ó, segue a gente aqui no Instagram, ó, nosso Instagram aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, ó, só questões de concursos, tá? O link também vai ficar aqui na descrição. Segue a gente lá a gente coloca materiais exclusivos. Lá tem depoimento de pessoas que foram aprovadas com o nosso material. Tem também as minhas aprovações em concursos públicos, né? Tem um material bem legal lá também, segue a gente lá para dar essa força, beleza? Então a gente vai começar hoje falando sobre o regime jurídico, né? Dos servidores públicos do município de Mangaratiba. Você, quando se tornar um funcionário público, quando você passar, for aprovado, em nome de Jesus, você vai ser aprovado ou vai ser aprovada, você vai ter que seguir regras, né? Nós, seres humanos, temos que seguir regras para o bom funcionamento do sistema, né? Porque o ser humano é uma bênção. Beleza. Então, aqui no artigo 1, ele vai dizer aqui que o regime jurídico único dos servidores da administração direta, que aqui ele está se referindo direta sempre Prefeitura e Câmara Municipal, né? A administração direta. Das autarquias, aqui são a administração indireta, que você aprende isso em direito administrativo. Mas eu estou falando só um apanhado geral. Do município, de qualquer dos seus poderes, ou seja, pode ser o poder executivo e o legislativo, não tem poder legislativo, não tem poder judiciário no município, são 2 poderes apenas, é o estatutário. O que significa esse estatutário? Significa que você segue um estatuto, né? Nesse estatuto, nesse regime jurídico aqui, você vai aprender o que é um servidor público, o que é cargo público, né? Você vai aprender o que é vacância, né? Você vai aprender como que você se torna elegível para ser um servidor público, você vai aprender o que é provimento, né? O que é vacância, quais são os seus direitos, né? Se você pode tirar férias, se você pode tirar uma licença, né? Se você pode ser penalizado, porque o cargo público você é estável, mas não é vitalício. Então você pode ser demitido, inclusive, né? É uma penalidade, é uma punição. Você pode sofrer uma punição. Não é, eu sou estável, eu posso fazer o que eu quiser. Você pode ser demitido, claro que você tem direito ali à ampla defesa, você tem direito ali a se defender, mas a gente vai falar sobre isso depois. Beleza? Então vamos lá. Então o regime é o estatutário. Ou seja, quando você segue o regime estatutário, você é um servidor estatutário, você não é um servidor seletista. Ah, Thiago, eu posso ser seletista mesmo fazendo concurso público? Pode. Você pode trabalhar no regime CLT, né? Aí você vai seguir as regras da CLT. Se você for um servidor estatutário, aí você vai seguir esse estatuto aqui, que esse estatuto é o que você tem que seguir. Porque todo servidor, ele segue o que está dentro da lei.
Diferente daqui de fora. Aqui de fora você faz tudo que a lei não te proíbe, né? Se a lei não te proíbe, você é mais tranquilo. Agora, aqui não. Aqui você faz tudo dentro da lei. Tudo que o servidor faz é dentro da lei. Então, ele é instituído por essa lei, observados as legislações específicas de determinadas categorias funcionais. No artigo 2, ele vai dizer que, para efeito dessa lei, servidores, né, servidores públicos são funcionários legalmente investidos em cargo público. Beleza. Para criar um cargo público, precisa de uma lei. O cargo público ele é criado por lei. Então, para você ser investido em cargo público, né, você está legalmente investido em cargo público. Porque todo cargo é criado por lei. Existe uma lei existe a lei do concurso público, né, que você pode fazer ali o concurso público então é uma lei também. Então tudo é dentro da lei. Você observa que é tudo dentro da lei. Então, para você se tornar um servidor, primeiro você tem que estar investido em cargo público. Como é que você vai ser inserido nesse âmbito, né, de cargo público? A gente vai falar mais para frente. Mas então, funcionário, aqui ele não colocou, mas eu sempre gosto de dar essa ênfase, é funcionário público, né? Porque funcionário pode ser qualquer funcionário. Então, servidor são funcionários públicos legalmente investidos em cargos públicos, né? De provimento efetivo ou em comissão. Beleza? Então, efetivo, você vai lembrar que efetivo, a pessoa tem que ser aprovada em concurso público. Vou botar aqui mais resumido para caber aqui, né? Então, a pessoa, se você lembrar efetivo, você vai lembrar que ela tem que ser aprovada em concurso público. Qual é a diferença de efetivo ou em comissão? Efetivo, a pessoa foi aprovada em concurso público. Então, ela vai buscar a estabilidade. Para buscar a estabilidade, você tem que passar por um processo, né? Primeiro, você tem que passar no concurso, claro, vai estudar, bater a cabeça na parede, dar twist escarpado, né? Vai andar no caco de vidro, vai brigar com a mulher, vai estudar bastante e depois você vai ser aprovado. Depois de você ser aprovado, você vai ser nomeado. A administração vai te chamar para você ser nomeado. Depois de você ser nomeado, você vai assinar seu termo de posse. Depois de você assinar seu termo de posse, aí você vai entrar em exercício, que é começar a trabalhar. Depois que você entrar em exercício, você vai entrar no estágio probatório, que aí é um teste que eles vão fazer, que vão verificar a sua assiduidade, disciplina, enfim. Depois de você passar pelo estágio probatório, aí sim você ganha a sua estabilidade, tá? Então, primeiro, o efetivo, quando você vê a palavra efetivo, a pessoa tem que ter sido aprovada em concurso público. Beleza. O cargo em comissão já não precisa disso. Já não precisa de você fazer concurso público. Pode alguém efetivo trabalhar em cargo comissionado? Pode. Uma pessoa que é, por exemplo, professora. Uma pessoa é professora de uma escola, ou um professor de uma escola, e aí o prefeito fala assim, mano, eu sei que você já é efetivo, você já tem experiência aí como professor, vou te chamar aqui para ser meu secretário, eu vou te chamar para ser diretor de alguma escola. Então são cargos comissionados. Cargos comissionados sempre. Cargo comissionado é um cargo de chefia, de assessoramento, de direção. Então, pode alguém efetivo trabalhar com cargo comissionado? Pode. O prefeito pode chamar alguém de fora também, que já tem ali uma expertise, já tem uma experiência também nesse cargo? Pode também. Então, o cargo comissionado, ele é de livre nomeação. Deixa eu colocar aqui que eu acho que ele não vai falar sobre isso. Ele não vai falar. Esse cargo de comissão, ele é de livre nomeação. O prefeito, né, pode nomear a pessoa a qualquer momento e livre exoneração. Ou seja, a pessoa, ela está dentro, ela pode estar dentro a qualquer momento, o prefeito pode chamar ela, pode ser tanto cargo efetivo como quem não é funcionário público, ou ela pode sair a qualquer momento também, né? Você não tem estabilidade, cargo comissão não tem estabilidade, tá? Então, efetivo é aquela pessoa que fez concurso público, foi aprovado e está lá, passou por todos os processos, está lá trabalhando bonitinho e tem estabilidade. Para você sair só com um processo judicial, né? Ou um processo administrativo, né? Então, só assim que você sai, sendo estável. O cargo comissionado, não. O cargo comissionado, se o prefeito quiser que você saia, sai. Tanto que quando muda o governo, todo mundo que é comissionado, que está ali com aquele prefeito, todo mundo vai embora. Beleza? Então, é um cargo de
livre nomeação e livre exoneração, diferente do cargo efetivo. Cargo efetivo você tem que fazer concurso público, passar pela prova, ser aprovado, enfim, tá? E os inseridos em quadro suplementar, aqui alude essa lei. Beleza. Aí ele vai dizer que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Qual é a atribuição de um professor? Dar aula. Quais são as responsabilidades de um professor? Ele tem que passar um conteúdo que seja, né, relevante para o aluno. Um conteúdo que seja, digamos assim, qual é a responsabilidade de um professor? Ele tem que passar o conteúdo correto. Ele não pode passar uma informação que não seja correta, até porque a pessoa quer aprender ali. Por exemplo, eu tenho que passar um conteúdo correto, porque você vai fazer uma prova, então eu tenho que ter essa responsabilidade, né? Que aí você vai fazer uma prova de concurso, tem a ver com gastos que você vai ter, tem a ver com o seu tempo, tem a ver com tudo isso. Então eu tenho que entender isso, tenho que ser responsável de passar um conteúdo, né, de qualidade. Então quais são as minhas atribuições? Da aula, eu tenho que preparar bem a aula e dar aula. Então, cargo público é o conjunto dessas atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Beleza. Com denominação própria. Então, todo cargo público tem nome próprio. Professor, analista administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de turma, psicopedagogo, tudo isso são nomenclaturas. Então, todos os cargos, eles têm a sua própria denominação. Vencimentos pagos, né, pelos cofres públicos. Então, o dinheiro que paga um funcionário público é público também, né? Nada mais justo, né? Criados por lei. Presta atenção nisso aqui, que a banca gosta muito de colocar isso daqui, ó, que cargos públicos, ela pode colocar lá nas questões, nas opções, que cargo público é criado por decreto, é criado por medida provisória, é criado por outra coisa que não seja lei. Então presta atenção nessa palavrinha aqui, porque todo cargo público tem que ser criado por lei e acessíveis a todos os brasileiros. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar de elegibilidade para assumir um cargo público, beleza? Ok. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, né? Então, carreira é assim, que tem uma carreira, né? Por exemplo, você vai entrar como professor 1, aí tem lá professor 2, professor 3, professor 4, então você pode fazer uma carreira dentro da administração. E em classes. As classes classe de professor, classe de médico, né? Tem as classes, né, de cargo, na forma prevista na legislação específica. Então, todo cargo de provimento efetivo são organizados em carreira. Não tem como você seguir uma carreira em um cargo comissionado, por exemplo. Então, se você vê cargos de carreira, você sabe que são cargos efetivos, cargos que a pessoa fez um concurso público e foi aprovado. Beleza? Os cargos em comissão e as funções de confiança serão providos conforme dispuser a lei. Cargo em comissão é diferente de função de confiança. Qual é a diferença? Um cargo em comissão pode ser tanto uma pessoa de fora como uma pessoa de dentro. O prefeito fala assim: ô cidadão, você que está aí do lado de fora, eu vou te chamar para você ser meu secretário. Aí ele vai lá e pega a pessoa e trabalha lá como secretário. Ou então você já é efetivo. Você já lá está trabalhando como efetivo, você já passou por um concurso público, já tem estabilidade, ele pode te chamar também para trabalhar num cargo comissionado, tá? Aí ele vai lá, pô, você é professor aqui, vou te chamar para trabalhar aqui num cargo comissionado legal, vem comigo. Pronto, beleza, ele pode chamar. Agora as funções de confiança, não. As funções de confiança, a pessoa tem que ser, né, um concursado. Ela tem que ter sido aprovada em concurso público, ela já tem que ser estável. Porque geralmente uma função de confiança, ela faz as duas funções. Ela trabalha na função dela, normal, e ela trabalha lá na função de confiança. Também, a função de confiança também são cargos de chefia, de assessoramento e de direção. Só que qual é a diferença? Às vezes um setor, ele não tem definido. Quando você lê existe a lei de plano, cargos e carreiras. Se você lê a lei de plano, cargos e carreiras, você vai ver lá quais são os cargos de comissão, todos eles. Você vai ver quais são os salários, você vai ver a carga horária. Tudo isso você vai ver nesse documento que se chama PCCR, se eu não me engano. Não, se eu não me engano não, é isso mesmo, tá? Então você vai ver lá. Aí lá, talvez, em um setor não tenha um cargo definido nesse documento. Aí o que eles fazem? Ele pega uma pessoa que já é efetiva, coloca lá nessa função de direção, nessa função de chefia e deixa a pessoa lá, tá? Então existe essa diferença. A banca não vai solicitar isso para você, tá? Eu só estou falando isso para você só
aqui abrir um pouco a mente, beleza? Cargo em comissão, função de confiança serão providos conforme dispuser a lei. Aqui do artigo 4 em diante, ele vai falar informações aqui que houve uma mudança, né? As pessoas eram seletistas e passaram a ser estatutárias, então houve uma mudança nessa transição. Aí eu vou dar uma pulada aqui, porque a gente sempre coloca os artigos que são mais cobrados. É bom você dar uma lida, né? É bom você dar uma lida aqui até o artigo 6, se eu não me engano. Até o artigo 8. Na verdade, o 7, né? Que o 8 foi revogado. Beleza? Então, aqui a gente já chega nos requisitos, né? Quais são os requisitos básicos para ingresso no concurso público? Como é que você se torna elegível para você ser um servidor público? Primeiro você tem que ter isso daqui, ó, nacionalidade brasileira. Você tem que ter nacionalidade brasileira. Ah, Thiago, um estrangeiro pode fazer concurso público? Pode, mas ele tem que ter sido, o nato, né? Ou naturalizado. Então, pode um brasileiro nato ingressar no serviço público? Claro, né? Pelo amor de Deus, você é brasileiro, nasceu aqui no Brasil, você tem todo o direito de fazer concurso público aqui no Brasil. E pode um estrangeiro, o cara vai chegar aqui, né? Se ele não tiver, né? Tem alguns critérios. Para você se tornar se naturalizar, existem outros critérios também, tá? Só tô falando a grosso modo. Você tem que passar 15 anos aqui. Se você não tiver ali uma nacionalidade portuguesa, que são 5 anos, são 15 anos aqui. Então você se torna natural do Brasil, você se torna naturalizado do Brasil depois de 15 anos morando no Brasil. Se você tiver ali uma descendência portuguesa, ou se você morar no Portugal, são 5 anos, tá? Beleza. Então tem que ter nacionalidade brasileira, pode ser nato ou naturalizado, e aí a pessoa ela pode ingressar no serviço público, beleza? Gozo dos direitos políticos, ou seja, você tem que ter a capacidade aqui de votar, tá? Você tem que ter a capacidade de votar e ser votado, né? Você tem que estar em dia com com seus direitos políticos, né? Ou seja, você não pode ter cometido nenhum crime político, por exemplo. Então você tem que ter a capacidade de votar, e se você quiser se eleger lá para um cargo eleitoral, né? Para um cargo cargo político, você também tem que ter esse direito liberado. Então você tem que estar com gozo dos direitos políticos em dia. Beleza, quitação das obrigações militares e eleitorais. Então, para homens, tem que estar com sua reservista bonitinho lá, né? Tudo certinho. E os demais, homens e mulheres, tem que estar com sua quitação de obrigação eleitoral. Ou seja, você tem que estar com comprovante que você votou, ou comprovante que você pagou a multa, né? A multa milionária de R$3. Então você tem lá que está com seu comprovantezinho tudo certinho. Idade mínima de 18 anos. Ah, Thiago, eu posso fazer a prova com 16 anos? Pode. Você pode fazer a prova com 10 anos, com 15 anos. Só que no momento da posse, você tem que ter 18, tá? Tem que ter 18 aninhos lá, completos. Beleza? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, as atribuições do cargo, por exemplo, pode justificar a exigência de outros requisitos, ou seja, você tem que ter todos esses requisitos aqui, mas tem que ter habilitação, tem que ser habilitado para dirigir um carro, né? Então ela pode exigir ali outros requisitos. Então ela pode falar assim, tem que ter 18 anos, nacionalidade brasileira, tudo certinho, mas tem habilitação? Tem. Então você está elegível, ok? Para esse cargo. Se for para outro cargo que não precisa, aí eles vão pedir outra coisa, né? Eles vão pedir ou diploma ou alguma outra coisa específica, beleza? Aqui, ó, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência da qual são portadoras. Claro, você não vai colocar ninguém lá para trabalhar, a pessoa, né, sei lá, vamos colocar assim, a pessoa tem um braço, eu vou usar aqui um exemplo bem esdrúxulo mesmo, ela tem um braço, aí você vai colocar ela para trabalhar como digitadora, não tem como, né? A pessoa vai digitar com um dedo só, ela vai digitar um pouco mais lento. Eu tô brincando aqui, eu sei que a coisa é séria, mas tem que ser compatível com a deficiência que ela é portadora, beleza? Para os quais
serão reservadas 20%. Grave isso daqui. Banca gosta muito de números, galera. Grave essa informação no seu coração e na sua mente. Banca gosta muito de número. Então, 20% aqui, ó, reservado para pessoas com deficiência. Tem estatutos que são 5%, tem estatutos que são 10%. Esse daqui são 20% das vagas oferecidas no concurso. Beleza? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia ou da função pública. Então, o provimento de cargo público far-se-á mediante autoridade competente de cada poder. Então, poder executivo vai ser lá do poder executivo, poder legislativo vai ser lá do poder legislativo, cada um no seu quadrado. Esse artigo 11 aqui, ele é um artigo que ele é pequenininho, mas cai muito em prova, cara. A investidura em cargo público ocorre com o quê? Com a posse. Com a posse. Então, você vai passar por todas essas etapas, né? Você vai estudar, vai brigar com a mulher, vai se isolar, vai parecer, a barba vai crescer, você vai ficar depressivo, enfim. Quando você for passar, você vai ser nomeado. A partir desse momento, você ainda não é funcionário público. Quando você é nomeado, você tem um prazo para entrar em posse, que é o termo de posse. Você vai pegar um documentozinho, né, e vai assinar ele aqui, ó, aqui vai assinar ele aqui. Esse documento, a partir do momento que você assinou, aí sim você está investido em cargo público, beleza? Então ocorre com a posse. A partir do momento que você assina o termo de posse, aí sim você é considerado um servidor público. A partir daquele momento, que aí você vai estar ali, né, ó, eu me comprometo a assumir a responsabilidade, você assinou, ficou tudo certinho. Beleza? Então, a investidura em cargo público ocorre com a posse. Não ocorre na nomeação, não ocorre no exercício, é na posse. São formas de provimento em cargo público. Isso aqui é campeão. Isso aqui, muito provavelmente, vai cair na sua prova, tá? Então, são formas de provimento. O que é prover? Prover é preencher. Você vai entender que prover é o preenchimento. Tanto de alguém que está chegando novo, tanto de alguém que já está lá dentro, né? E houve ali uma transição, houve algum problema, ele está preenchendo o cargo. A nomeação é o que a gente chama de ato originário. É o único ato de provimento em que o servidor não tem uma ligação jurídica com a administração pública. Então, é um ato de provimento. Por quê? Porque a partir do momento da nomeação, ele vai se tornar um servidor público. A banca, o município, ele vai chamar você para ser nomeado. Primeiro, você tem que ser aprovado. Depois que você ser aprovado, o concurso ele vai ser homologado. A partir desse momento da homologação, aí fica liberado para o município começar a chamar as pessoas. Quando chama, o seu nome sai no Diário Oficial, por isso que é nomeação, porque seu nome vai sair no Diário Oficial. A partir do momento que seu nome saiu no Diário Oficial, a administração está falando, opa, tem um cargo aqui que você fez a prova e a gente está chamando você, tá? Aí, essa parte é a parte inicial, né? Então, a partir desse momento, a gente chama de ato originário. A nomeação pode ser feita de duas formas, que a gente vai falar aqui embaixo, ó. Não sei se ele fala aqui. Não, ele não fala. A nomeação pode ser feita tanto em caráter efetivo, como em caráter também em comissão, tá? Beleza? Show de bola. Então, a nomeação, por que é um ato de provimento? Porque a partir daquele momento inicial que você vai dar o start, você está predisposto a preencher um cargo. Então, por isso que é provimento. Toda vez que você vê provimento, a palavra provimento, você vai lembrar que é também um ato de preencher o cargo. Beleza? A promoção. Por que promoção é? A promoção ela é tanto de vacância quanto de provimento, né? O que é vacância, Thiago? Vacância é o contrário de provimento. Provimento vai preencher, vacância vai deixar vago. Beleza? Então, vamos supor, eu vou falar bem a grosso modo, porque né, não precisa você se aprofundar nisso, que a ideia não é que você se torne um PhD em estatuto, né? Promoção é assim, você vai seguindo, vou falar bem a grosso modo, você vai seguindo, subindo de cargo, né? Vamos supor que você professor 1, professor 2, professor 3, professor 4, professor 5. Aí você chegou no último nível. Quando você chega no último nível, que você passa para o nível superior, é uma promoção.
Então, a partir do momento que você passou para esse nível superior, você deixou os cargos vagos embaixo, tá? Então, você está provendo de cima e está deixando os cargos embaixo vago. Então, ele é tanto de provimento quanto de vacância. Meu teclado não está saindo acento, não sei porquê, tá? Então, por quê? Porque você está preenchendo o cargo de cima, é provimento, e está deixando os cargos lá embaixo vazio. Então, você está deixando o cargo lá para alguém poder preencher, inclusive. Beleza? Então, inclusive, quando a gente estudar vacância, você vai ver que tem promoção lá também. Tem promoção tanto aqui em provimento quanto lá em vacância. Agora, por quê? Por esse motivo. Porque ele é os dois. Ele é de provimento e ele é de vacância. Acesso, galera, foi abolido, né? Existe aí uma liminar do STF que aboliu o acesso. O acesso era assim. Você era nível médio, aí você fazia lá um procedimento interno e ia para um cargo de nível superior. Não passava pelo processo de fazer o concurso. Então foi abolido, mas é bom você entender isso, né? É bom você entender, porque às vezes pode cair na prova, tá? Foi abolido, as pessoas falam, mas não precisa estudar. Eu já vi muita prova caindo acesso, tá? Se tá aqui no estatuto, você tem que ler o que está no estatuto. Readaptação. Inclusive tem aqui, ó. Vamos ver se tem aqui. De repente, se tiver, é até mais fácil. Aqui, readaptação, tá? Readaptação é a investidura do funcionário em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, vamos supor que você esteja trabalhando como motorista. Você é motorista e, de repente, lá muito tempo trabalhando com isso, aconteceu ali um problema na sua coluna, você teve uma hérnia de disco, enfim. O que eles vão fazer? Eles vão investir você num cargo compatível com essa limitação. Então, compatível aqui, ó, com, né, que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, vamos supor, trabalhou lá como motorista. Aí você foi lá e eles vão te falar assim para você, já que você está com esse problema, eu vou colocar você como a parte administrativa ali, para você ficar sentadinho, tranquilo. Então, isso é readaptação, tá? Então, por quê? Porque você está preenchendo esse cargo o outro cargo, né? Você está preenchendo ele. Beleza? Eu acredito que readaptação também é tanto de provimento quanto de vacância, mas ela não aparece lá na vacância. Deixa eu ver se ela aparece. Se ela aparecer, beleza. Não aparece. Eu acredito que seria também de vacância, mas leve que é provimento. Por quê? Você está saindo do cargo de motorista, está deixando ele ali, né? Porque de repente, por que não é vacância, né? Porque de repente você trabalha na parte administrativa e melhora a coluna e pode voltar, né? Pode voltar a preencher o seu cargo, beleza? Então, a readaptação, ela é um preenchimento do cargo ali momentâneo administrativamente. Aconteceu ali um problema na sua coluna e aí você vai ter que ser readaptado numa função que seja compatível com a sua limitação física ou mental, beleza? Beleza, aí tem a reversão. A reversão, galera, ela é... Deixa eu ver. A reversão é quando o servidor ele é aposentado por invalidez e a invalidez dele é cessada. Deixa eu ver se tem informação aqui que a gente já lê e você também já acompanha junto com o seu material. Aqui, reversão, é o artigo 28. Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Então, vamos supor, você se aposentou por invalidez. A gente vai falar sobre aposentadoria, inclusive. E aí, depois que você se aposentou, descobriram que você ficou curado. Em nome de Jesus, você ficou curado. O que acontece? Você reverte. Vai reverter para você voltar, tá? Então, temporariamente, seu cargo ficou vago por conta da sua aposentadoria por invalidez. E aí você vai preencher o cargo novamente, né? Você vai preencher o cargo, então por isso que reversão é um ato de provimento. Porque você está preenchendo o cargo novamente, você estava aposentado por invalidez, está preenchendo o cargo novamente. Aproveitamento. Aproveitamento é quando o cargo é extinto
Por exemplo, você está trabalhando lá e de repente o prefeito fala assim: ó, esse cargo aqui não vai existir mais não, não tem necessidade desse cargo existir aqui não. Aí você vai ficar, meu Deus, eu vou perder o meu cargo? Não. Você vai ficar em disponibilidade, que a gente chama de disponibilidade, tá? Então, o aproveitamento é o quê? Vou ler aqui na letra da lei para você acompanhar junto comigo. Deixa eu ver se tem aqui, ó, disponibilidade e aproveitamento. Então, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade, né, com remuneração integral. Beleza? Então, você fica em stand-by. Você fica assim, não existe mais não seu cargo. Beleza, eu vou ficar em casa recebendo meu salário, tranquilo, sem problema. Aí a administração vai falar assim, opa, tem um cargo aqui que é muito parecido com o que você fazia antes lá. Você tá afim, né? Você tá afim de voltar? Você tá afim de voltar? Aí a pessoa vai e coloca você num cargo compatível com as atividades que você fazia naquele momento. Então, por isso você está provendo um cargo ali naquele momento. Por isso que é um ato de provimento. E a reintegração é quando você retorna, você, sei lá, passou por um processo jurídico, e aí toda vez que você passa por um processo jurídico ou administrativo, você passa fora do cargo. Você responde fora do cargo. Então, momentaneamente, você fica ali sem trabalhar. E aí, se for constatado, né, se for invalidada a sua demissão, né, por esse motivo, aí você é reintegrado novamente, né, ao seu cargo, né? Deixa eu ver se tem aqui a lei falando aqui, ó, reintegração. É a reinvestidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, quando você volta, você está preenchendo o cargo novamente, que temporariamente você deixou ele ali bonitinho. Beleza? Show! Então, isso é um ato de provimento. Thiago, eu tenho que lembrar isso daqui tudo. É ótimo você lembrar isso daqui, tá? Inclusive, toda essa explicação que eu dei do que é reversão, do que é readaptação, do que é aproveitamento, do que é reintegração, inclusive a banca pede sobre isso, que ela vai colocar. Readaptação é o quê? Readaptação é quando uma pessoa foi aposentado por invalidez, digamos assim. Aí, não, isso não é readaptação, é reversão. Então, é por isso que você deve saber todas essas informações que eu passei. É por isso que seria bom você gravar. Porque ela não vai perguntar o que é ato de provimento. Ela pode até perguntar, né? O que é ato de provimento? Readaptação, reversão, exoneração. Ela vai meter uma exoneração no meio, que a exoneração é vacância. Tá? Ela pode perguntar assim, bem simples. Mas ela pode falar assim, o que é readaptação? Readaptação é quando o funcionário volta de uma aposentadoria por invalidez. Readaptação é quando ele sofre um acidente e aí ele tem que trabalhar em uma outra função. Readaptação é quando ele é demitido e a demissão dele é invalidada. Aí você tem que saber, tá? Então, beleza. Hoje aqui já chegamos a 30 minutos aqui de aula. Eu vou deixar aqui, ó, essa parte aqui. Se vocês quiserem uma segunda aula, deixa aqui nos comentários, tá? E aí eu vou deixar essa parte do artigo 15 em diante aqui para uma próxima aula, porque já tem 33 minutos. Eu gosto sempre de dividir as aulas para não ficar tão maçante, né? Eu gosto de dividir as aulas para ficar um assunto bem legal, beleza? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal para receber as notificações. Lembrando que o material já está disponível, você pode solicitar através do meu WhatsApp. Eu vou deixar o link da Hotmart também, tá? Se você quiser comprar direto na Hotmart, a compra é super segura, você tem a garantia, agora lembrei, você tem a garantia lá de comprar pela Hotmart, então enfim, você tem as garantias lá de compras pela internet, beleza? Bom, galera, eu fiquei de passar para vocês aqui algumas questões do material, né, do nosso material de Estatuto do Servidor. Vamos colocar aqui 5 questões, né, para a gente poder dar uma treinada aqui, beleza? Então, de acordo com o artigo 1 do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, qual é o regime jurídico único aplicável aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município? Então, a gente acabou de assistir essa aula e a gente tem que lembrar, né? Então, é o regime seletista? Pode ser, tá? Você pode trabalhar com regime seletista. Calma aí que eu bati tudo aqui. Você pode trabalhar com regime seletista sendo funcionário público. A gente está se referindo aqui a esse estatuto. O estatuto não está se referindo ao regime seletista, tá?
Beleza, então essa daqui a gente já elimina. Regime estatutário, opa, instituído por esta lei, observadas as legislações específicas de determinada categoria funcional. Então aqui já temos o nosso gabarito, letra B. Regime híbrido, que combina aspectos de regime seletista e estatutário conforme a conveniência administrativa. Não. E o regime de contrato temporário com base em normas municipais específicas. Existe também contratos temporários, tá? Pode existir concurso público para contratos temporários, mas não se refere ao artigo 1 do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba. Aqui tem um comentário, né? Se você quiser fazer a leitura, o comentário ele vai te dar aí ele vai linkar você ao artigo, né? E vai linkar você também a fazer aí seus estudos. De acordo com o artigo 2 do Estatuto do Servidor de Mangaratiba, servidores são o quê? São funcionários legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo ou em comissão e aqueles inseridos em quadro suplementar, conforme disposto nessa lei. Pode ser, mas vamos ler o resto, né? Funcionários legalmente investidos em empregos públicos. Olha aqui, ó, a pegadinha. Emprego público não. Exclusivamente. Você vê a palavra exclusivamente, você já sabe que pode ser, né? Não estou dizendo que são todas. Pode ser que tenha um alerta aí, tá? De provimento efetivo e aqueles inseridos em quadro suplementar, conforme estipulado por decreto municipal. Já vem um decreto aqui já, tá? Funcionários legalmente investidos em cargos públicos, beleza, de provimento temporário. Ó, são as palavrinhas aqui, ó, que quebra você. Ou em comissão e aqueles inseridos em quadro suplementar conforme aludido nessa lei. Então, é de provimento efetivo ou em comissão, tá? Funcionários legalmente investidos em empregos públicos, opa, já tem um erro aqui, de provimento efetivo ou temporário, já tem um temporário aqui, e aqueles inseridos em quadro suplementar a que ilude essa lei. Então, o gabarito aqui é letra A, tá? Inclusive, esse material aqui é o material que você adquire com a gente, tá, galera? Se você fizer a compra, é esse material que você vai adquirir, beleza? Aqui tem um comentário, você pode ler o comentário tranquilamente. De acordo com o artigo 3 do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, o que é considerado cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional criada por lei, acessível a todos os brasileiros, com vencimentos pagos pelos cofres públicos. Muito bom. Pode ser que seja a letra A, mas vamos ler o resto, né? Uma posição administrativa temporária, não, tira isso daqui. Criado por decreto, não. Com responsabilidades variáveis e vencimentos pagos pelos cofres públicos, beleza. Uma função operacional com atribuições determinadas pelo chefe imediato, acessível apenas a servidores efetivos, com vencimentos pagos pelos cofres públicos, não. Conjunto de atribuições e responsabilidades criados por lei, acessível apenas a brasileiros natos, olha aqui, ó. Com vencimentos pagos por fontes alternativas de financiamento público. Muito bom isso aqui, mas não é, tá? Não é só brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado também. Muito provavelmente a banca não vai perguntar isso, mas eu coloquei só para deixar um gostinho a mais, né? Com vencimentos pagos por fontes alternativas de financiamento público. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra A. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, criado por lei, tá? É por lei, não é decreto, não é nada. Acessível a todos os brasileiros, com vencimentos pagos pelos cofres públicos. Perfeito. Aqui, questão 4. De acordo com o artigo 9 do Estatuto dos Servidores de Mangaratiba, são requisitos básicos para ingresso no serviço público, exceto. Então, tem que ter a nacionalidade brasileira? Tem. Tem que ter o gozo dos direitos políticos? Tem. Tem que ter a quitação com as obrigações militares e eleitorais? Tem. Tem que ter a idade mínima de 21 anos? Não. A idade mínima é de 18 anos. Tá? Show de bola. Aqui questão 5. De acordo com o artigo 11 do Estatuto dos Servidores, a investidura em cargo público ocorre com o quê? Com a nomeação, com a posse, com o fim do estágio probatório ou com o início do exercício. Lembra que para você ser um servidor público, para você ser investido em cargo público, você tem que primeiro ter tomado o quê? Tomado a posse. Então, nosso gabarito aqui é letra B. Beleza? Show de bola. Então, esse aí é o nosso exercício. Você tem 50 questões aí para você poder treinar. O material é muito bom, tá? O material tá
a gente fez com muito carinho para vocês, ok? Aquele abraço, boa sorte a todos e tchau.